esse computador, nós usamos ele, mandamos arrumar, usamos a semana inteira, sem problema nenhum. Inclusive, o Davi pregou ontem, sem problema, pelo computador. Mas hoje ele voltou a dar problema. Então, vamos aqui pelo celular, né? Eu convido as irmãs, eu estou muito satisfeita de ver a presença das irmãs aqui me ajudando. Eu tenho certeza que as irmãs, quando viram meu nome lá, me ajudaram em oração. E eu espero que as irmãs me ajudem em todos os momentos aqui, para que venha a expressão vinda do Senhor, né? Para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Eu estou muito alegre de poder ver as irmãs aqui para ouvir a mensagem do Senhor, não a mensagem que eu tenho para passar, mas a mensagem que o Senhor tem para nós. Ele já falou comigo algumas coisas, eu creio que Ele vai continuar falando comigo aqui, e eu quero isso, eu quero que Ele continue falando comigo, e espero que também as irmãs também sejam agraciadas com as bênçãos do Senhor, com a palavra dele nessa noite. Então, eu vou convidar as irmãs para nós lermos Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, de 15 a 21. Efésios capítulo 5, de 15 a 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém. Nós vemos aqui um texto de exortação para nós. Paulo exortando os irmãos ao amor e à pureza. Paulo estava mesmo sentindo esse desejo de estar falando com os Éfesos, né? Aqueles irmãos ali, com aquela igreja, e exortar. Nós temos tanto medo dessa palavra exortação, né? E antigamente, quando alguém ia dar um ensino maravilhoso, às vezes de ensino, a gente já pensava assim, já vem com exortação. Quer dizer, a gente tinha um outro pensamento a respeito dessa palavra, mas exortação é algo muito especial, é ajudar uns aos outros na caminhada, nessa caminhada tão difícil que nós temos, né, aqui neste mundo. Então, ele estava exortando ao amor e à pureza. E ele, de início, ele falou assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E aí ele vem com umas explicações a respeito do nosso modo de agir,
né, na nossa vida diária. Ele fala sobre a prostituição, fala sobre a impureza, fala sobre a avareza, e vai falando que não é para a gente ter torpeza, nem parvoíces, nem chocarrices, e ele vai explicando o que ele queria para os Éfesos, que às vezes, talvez ele estava até vendo isso entre eles, então por isso ele estava falando sobre esse assunto com os Éfesos. E aí, quando chega no verso 15, ele começa a falar: vede, portanto, vede prudentemente como andais. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. E ele fala, portanto, de um modo cuidadoso ou cuidadosamente, vede como andais, não como nécios, não como pessoa que não tem conhecimento, pessoas ignorantes, pessoas estúpidas, né, incoerente, incapaz. E ele começa dando essa explicação para eles. Portanto, vede cuidadosamente como andais. Irmãs, nós estamos recebendo essa mensagem de Paulo, que ele estava falando lá com aqueles irmãos ali, ela é presente para nós nesses dias de hoje. Irmãs, vede cuidadosamente como andais, não como nécias, não como pessoas incoerentes, ignorantes, né? E estúpidas, incapazes. Era isso que o Paulo estava falando com eles, e está falando conosco nessa noite. E remindo o tempo, o que é remir o tempo? É tornar a obter, é resgatar, é aproveitar o tempo, né? Aproveitando o tempo, por quantos dias são maus? Por quantos dias são maus? Os dias são maus mesmo, não são, irmãs? Nós estamos vivendo em dias de aflição, em dias de preocupação, de angústia. E nós vemos que aqui ele está falando para remir o tempo, porque os dias são maus, mas nós podemos aproveitar esse tempo, um tempo com o Senhor, um tempo de refrigério, um tempo de gozo, de alegria com o Senhor. Então, por isso, não sejais insensatos ou nécios, né? Então, não vamos ser nécios, não vamos ser insensatas, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nós precisamos estar nessa busca, tudo que formos fazer, para estarmos procurando a entender qual seja a vontade do Senhor. Principalmente, irmãs, em dias tão difíceis, como os dias são maus, já temos falado, né? Em dias tão difíceis e que estamos passando, procurar saber a vontade do Senhor. Muitas das vezes nós agimos por impulso. Muitas das vezes, quando adoece uma pessoa na nossa casa, e se nós não vigiarmos, nós levamos ao médico antes de falar com o Senhor. Quantas vezes, né, a gente fica tão aflita com as coisas e às vezes, antes de procurar o médico dos médicos, nós já vamos direto para o médico que às vezes não tem tanta solução para o problema. E então nós precisamos estar procurando entender qual seja a vontade do Senhor para a nossa vida, na igreja, no nosso modo de agir, nos nossos planos de viagem, nos nossos planos na nossa casa, maneira de agir com os nossos filhos,
o que devo fazer hoje, o que o Senhor está me indicando para mim fazer nesse dia de hoje, né? Qual seja a vontade do Senhor. Nós temos uma ideia, principalmente quando nós estamos programando um trabalho na igreja, por exemplo, a gente fica naquela ideia de nos agradar e agradar as pessoas ouvintes, né? A gente tem essa ideia de estar agradando uns aos outros. Não é ruim, não. Mas, primeiramente, o Senhor Jesus, Deus, precisa estar satisfeito com os nossos trabalhos, com aquilo que vamos apresentar para Ele, né? Ele precisa estar satisfeito. Se Ele ficar, o nosso gozo será maior. É um gozo que a gente tem certeza que a gente fez para o Senhor e que tudo vai ser bem para nós, né? E aí ele continua aqui no verso 18: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O embriagar, às vezes, é embebedar, alcoolizar, ficar elevado, né? Ficar fora de si. Às vezes as pessoas ficam, às vezes, fora de si, às vezes até nem bebeu vinho, né? Mas tem horas que, às vezes, o nervosismo e algumas coisas nos faz ficar fora de si, né? E então, a gente aqui está dando esse conselho para os irmãos ali: e não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda. E nós precisamos mesmo estar atentos a essas coisas. Logicamente, eu não sei, parece que isso não existe no nosso meio, né? De ficar embriagado com vinho, essas coisas assim, eu acho que não, porque não é uma boa coisa, né, para nós. Eu também tenho uma repulsa contra o álcool de uma maneira que as irmãs não fazem ideia, por causa de já ter perdido pessoas da família por causa de álcool, né? Então, a gente tem essa repulsa contra isso, né? Mas então, aí não vos embriagueis com vinho em que há contendas. Às vezes não é o vinho, mas às vezes tem coisas que nós praticamos, coisas em nós que nós ficamos fora de si e provocamos contendas, né? Às vezes alguma coisa na igreja que desnecessária, uma palavra desnecessária, às vezes nós ficamos fora de si e provoca uma contenda, provoca uma tristeza, provoca alguma coisa que desnecessária, né? Mas enchei-vos, enchei-vos. Encher é ocupar espaço, é tornar-se cheio. Esse enchei-vos, irmãs, precisa ser todos os dias. Parece que nós somos como um saco vazio, né? Um saco vazio, e que nós precisamos estar sempre enchendo. Parece que tem algo que vaza, né? Então, nós precisamos estar sempre enchendo do Espírito Santo. É todos os dias, porque qualquer coisa que nós fazemos, nós podemos, às vezes, nos esvaziar. E por isso que ele dá esse conselho: enchei-vos do Espírito. Isso é algo que precisa ser feito constantemente, todos os dias. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Salmos, né, cântico ou canto sacro dos judeus e dos cristãos. E nós vemos tantos salmos maravilhosos, né, na nossa Bíblia, 150, e aí nós temos outros ainda em outros livros, e temos tantas coisas, e ele está aconselhando para nós ficarmos falando sobre essas coisas uns com os outros.
Quantas palavras que nós jogamos fora durante o dia? Quantas palavras desnecessárias? Mas se nós tivermos falando entre nós, salmos e hinos e cânticos espirituais, estivermos cantando e sempre falando do amor de Deus, eu fico pensando, eu dei até uma olhada aqui em alguns salmos e eu fiquei olhando o Salmo 42, Salmo 42, e ele é um salmo assim tão especial, e aí eu fico pensando aqui quando lá os filhos de Coré, né? Ele falou, estava tão preocupado, com tanta ansiedade e com medo, com tristeza, porque eles estavam longe. Eles estavam longe. E aí o Salmo 42 diz assim, eu vou só ler algum pedacinho aqui, só para as irmãs relembrar o Salmo 42. Nós até cantamos, né, esse salmo, mas ele é muito interessante. O 42 e o 43 são deles, dos filhos de Coré. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a tua face, Senhor Deus. Ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Então, ele estava vivendo um dilema, eles estavam vivendo um dilema, longe de casa, e vivendo um dilema, e eles ainda perguntando, onde está o teu Deus? E aí ele começa, por que está abatida minha alma? Né? Ele começa a sentir que a alma dele estava triste. Por que está tão abatida? Mas aí ele começa lembrando, e por isso que está falando aqui, ó, cantando e falando entre vós salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Porque quando vêm as tristezas, quando vêm os problemas e que nós vamos em busca de Deus e não ouvimos as acusações, onde está o teu Deus? Eu sei onde está meu Deus. Eu posso chegar na presença dele, eu posso contar para ele tudo que eu estou passando, né? As irmãs podem fazer isso também. Nós temos essa liberdade, o Senhor Jesus veio e fez para nós deu essa abertura para nós chegarmos adiante do nosso Deus e contar para Ele tudo que nós estamos precisando, tudo que estamos sentindo. Então, irmãs, por isso que é importante nós, nos nossos encontros, estar sempre exaltando e glorificando o nome do Senhor e falando do poder de Deus, daquilo que Deus faz para nós no nosso dia a dia, e que isso possa ser evidenciado na nossa vida, falar entre nós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor nosso Deus, mesmo quando nós temos a dificuldade com o computador aqui e tal, mas a gente está alegre do mesmo jeito, né? E eu fiquei assim, um pouco preocupada como que ia dar para falar com as irmãs, mas está dando para falar, né? O Senhor está nos abençoando. E aí, ele continuando aqui, Paulo falando com os irmãos ali em Éfeso, dando sempre graças por tudo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes nós vemos pessoas que falam tanto desse Senhor, mas como se ele fosse uma pessoa, igualando ele conosco.
às vezes fala Jesus isso, Jesus aquilo, e quando vai orar, porque eu posso estar contando uma história e falar assim, Jesus lá no Monte das Oliveiras, ele fez isso e isso, mas quando eu vou conversar com ele, eu preciso falar Senhor, e diz que só falamos Senhor se for pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 2, 12 e verso 3, diz assim, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, irmãs, é muito importante nós termos esse senhorio do Senhor Jesus sobre nós, esse respeito, né? Ele é o nosso Senhor, ele é aquele que nos deu a oportunidade de entrar no santuário, termos essa liberdade, ele deu para nós tanto gozo, e nós precisamos ter ele como nosso Senhor e Salvador. E então nós ficamos pensando aqui, que no final, no último versículo, ele fala assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. No temor do Senhor. É importante nós estarmos sujeitando umas às outras. É fácil, irmãs, sujeitar umas às outras? É fácil alguém falar, faça isso, e eu ir caladinha e fazer? Às vezes eu sinto tão incomodada, né? Às vezes a gente sente incomodada quando alguém diz para nós que nós devemos fazer isso ou aquilo. Por que que ela não faz? Está falando para mim fazer, mas aqui está falando sujeitar sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Precisa haver esse temor do Senhor nas nossas vidas. O temor do Senhor é o quê? O princípio. Não é tudo, não. É o princípio da sabedoria. Mas já é a base da sabedoria, né? O temor do Senhor. E isso precisa haver entre nós. Então, irmãs, eu fico pensando, não se pode entender coisas espirituais por meios naturais. Nós vemos assim que nós precisamos estar sempre nesse propósito, o que é do espírito é espírito, o que é da carne é carne. O Senhor Jesus, logicamente, que ele nas parábolas ele mostrava tantas coisas naturais para que as pessoas entendessem as espirituais. Mas nós vemos que enquanto o Senhor Jesus às vezes falava com eles e eles ficavam às vezes sem entender. Mas quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles começaram a entender e falar aquilo com tanta veracidade, aquilo que eles viam e que eles viram, eles presenciaram. Aí eles falavam com veracidade, que nós entendemos o quanto eles foram abençoados com o Espírito Santo, assim como nós também. Antes nós não entendíamos as coisas espirituais, mesmo que é tão evidente, né? Quando nós vamos falar com uma pessoa sobre o Evangelho, a gente acha tão fácil, né? Você fala assim, olha, o Senhor Jesus, ele salva, ele liberta, ele faz isso, ele faz aquilo, e a gente está falando com as pessoas, e às vezes as pessoas vêm com uma pergunta totalmente diferente daquilo que nós estamos falando, porque a pessoa não está entendendo ainda aquilo que vem de Deus, as coisas espirituais. Então ele fica às vezes aéreo. Nós tivemos uma irmã, ela esteve aqui conosco na igreja uns anos, ela batizou, esteve aqui conosco, mas sempre que íamos conversar com ela, a gente ficava admirado de ver, né, que ela não tinha entendido nada da salvação. Ela gostava de estar no nosso meio, ela parecia que nos amava mesmo,
mas ela ainda não tinha entendido, ela não tinha tido experiência com o Senhor, e até que foi embora, né? E, enfim, a gente fica triste, mas tem pessoas que só vê as coisas com os olhos materiais e não vê com os olhos espirituais. Em 1 Coríntios capítulo 2, o verso 9 e 10 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, é uma palavra difícil de falar, né? E até mesmo as profundezas de Deus. Olha que versículo maravilhoso, né? E em Salmo, eu fico lembrando aqui que o meu filho, quando ele estava com uns 17, 18 anos, ele decorava muito os salmos, vários salmos. E ele falava esse salmo aqui, o 24, ele falava todinho. E numa altura aqui dentro da minha casa, que a gente, quando eu via, parecia que estava quase gritando, mas ele falava esse salmo com tanta profundeza, com tanto amor ao Senhor Deus, e ele fala assim: quem é o Rei da Glória? Ele falava todo, mas eu estou falando a partir do o verso 8 e o 10. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Que maravilha, que profundeza, irmãs. Quando nós falamos, quando o homem cheio do Espírito Santo declara Senhor Jesus, não suspira superficialmente em vão. E sim declara a mais profunda verdade bíblica, identificando o único e verdadeiro Deus, podendo assim adorar em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Irmãs, nós não temos uma mensagem longa para essa noite, mas nós temos essa mensagem do Senhor Deus para nós, que é uma mensagem de gozo, de peso eterno. E eu gostaria de, nesse momento, estar falando com as irmãs mais uma vez. Quem é o Rei da Glória? Né? Ele é o Rei da Glória. O Senhor, nosso Deus, é o Rei da Glória. E que nós possamos estar colocando em primeiro lugar tudo que o apóstolo Paulo ensinou a eles lá, que isso possa ficar baseado na nossa vida. Portanto, vede prudentemente como andais. Vede cuidadosamente, irmãs, como andais. Eu preciso, sabe por quê? Não sei se vocês escrevem, quando vocês compram a Bíblia ou ganham, a gente vai no início da Bíblia e vai falar assim: esta Bíblia pertence a Orli Machado Dornella. E aí tudo que fala aqui é referente a mim. Ela está falando comigo. E aí aqui, ó, esse versículo aqui: portanto, Orli, vede prudentemente como você está andando. Cuidado, viu, Orli? Está falando comigo aqui. E aí, fala mais à frente: olha, Orli, não andeis como os nécios, mas como os sábios. Cuidado, viu, Orli? Está falando comigo. E eu creio que na Bíblia de vocês também está escrito no início assim: essa Bíblia pertence a fulana de tal. Então, cuidado,
Vede prudentemente como andais. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê esse anseio de servir a Ele com exatidão, ainda que estamos longe disso, mas que nós possamos estar em busca, né, irmãs? Portanto, irmãs, vede prudentemente como andais. Amém.